O governo federal, por meio do Ministério da Educação, promove ações e programas inovadores reconhecidos internacionalmente, que estão mudando a realidade dos estudantes. É a Recupera Mais Brasil, uma política nacional de recuperação das aprendizagens na educação básica, que investe no reforço escolar como resposta à pandemia, combate à evasão escolar, apoio às relações da escola com a família, profissional lado a lado com o aluno, formação de professores e profissionais, prioridade na recuperação dos estudantes, ferramentas que facilitam a aprendizagem, soluções tecnológicas educativas, tecnologia que cria oportunidades, atenção individualizada aos alunos. Eu uso há 7 meses e recomendo a todos os professores de escolas públicas e privadas que utilizem a Recupera Mais Brasil. Acesse o site do MEC, conheça mais sobre a política de recuperação das aprendizagens e recupere seus estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal. Quer saber por que o etanol é a escolha inteligente entre os jovens? Porque é limpo, é renovável e reduz a pegada de carbono no nosso planeta. Ou seja, é um biocombustível. E bio é sustentabilidade. Por isso, abasteça com modernidade e consciência ambiental. Junte-se à geração que está mudando o futuro. Escolha o etanol e seja parte desse movimento. Completa com etanol. A escolha moderna, a escolha sustentável. Está entrando no ar a live nos bastidores da política. A apresentação: Edmar Pitachi convidados. Tudo sobre os bastidores da política em nossa cidade. Com informação, credibilidade, prestação de serviço. Tudo isso você encontra aqui. Começa agora a live nos bastidores da política. Boa noite, amigos. Mais uma terça-feira, mais uma live nos bastidores da política. Hoje temos o prazer de ter nos estúdios o ex-prefeito Sérgio Mendes. Sérgio Mendes é um prefeito que foi lá de 93 a 96, há 30 anos atrás. Então, a garotada não conhece. As pessoas hoje que têm menos de 45 anos, porque em 15 anos que a gente começa a prestar atenção na política, né? Então quem tem menos de 45 anos só ouviu falar de Sérgio Mendes. E hoje a gente vai desmistificar um pouco do governo Sérgio Mendes. E por que Sérgio Mendes? Porque Sérgio Mendes tem interagido aí nas redes sociais e tem feito um resumo do que tem sido a administração Vladimir Garotinho. Um governo bilionário. Estima que se esse ano bata-se 3,5 bi só de orçamento da prefeitura, fora emendas, fora ajuda, parcerias com o governo do estado, só de receita, royalties, receita própria. 3,5 bilhões. Coloca ali, José, para me ler alguns comentários, pra gente falar. Eu vou falar aqui 2 assuntos pra gente poder começar com o convidado. Átila Barbosa, boa noite. Um alô aí para Campo Limpo, para todos aí de Campo Limpo. Isso já o Átila falando que já compartilhou. Vocês aí que estiver na live, tanto no Instagram quanto no Facebook, na página da Rede Aurora, vocês que puderem compartilhar aí. A live hoje vai ser dinâmica, nós não vamos se estender e vai ser muito ilustrativa, informativa. A gente vai falar sobre a maquiagem que está sendo feita, a maquiagem mais cara de todos os tempos. Maquiar um município com 3,5 bilhões de orçamento. Silvana Ferreira, boa noite.
O Átila saudando ali nosso convidado. Fernando Ornella, lá de Santa Maria. Sérgio Mendes foi o único prefeito que teve as contas aprovadas nos 2 órgãos fiscalizadores. Ricardinho Amaral, prefeito de Guarulhos. Boa noite, Ricardinho. Sérgio Mendes não perseguiu ninguém no governo dele. Qual os motivos que levou Sérgio Mendes a romper com o garotinho? Calma, Ornella, calma. Edmar Web vota em travessão. Essa daí é uma seguidora minha e tá falando que uma pessoa que trabalhou comigo, filho de uma pessoa que trabalhou comigo, Web, vota em travessão. Então, hoje Edmar Pitachi é candidato a alguma coisa? Hoje nós estamos com a indefinição do AGI, estamos querendo dar alinhamento ao partido AGI e viabilizando o AGI, eu posso tanto ser pré-candidato a prefeito como ser pré-candidato a vereador. A novidade é essa. Está praticamente quase batido o martelo que Edmar Pitachi vai ser pré-candidato a prefeito. Então essa é a notícia fresquinha de hoje. A notícia fresquinha que deram nos grupos é que eu estava atrás de Rodrigo. Eu não preciso estar atrás de ninguém. Só porque Rodrigo simboliza a oposição. Então, se eu tiver que ser opositor a Vladimir, serei por mim. Serei pelas mazelas do município. Serei porque eu quero um município melhor. Não por estar alinhado a Rodrigo ou quem quer que seja. Então, Mulambo, quem fica atrás de autoridades é Vossa Senhoria. Edmar Pitachi não. E o Beni Crespo, né, nossa pré-candidata lá do AGI, boa noite, Beni. Francisco Vieira, boa noite, amiga Edmar, boa noite, nosso prefeito Sérgio Mendes, forte abraço. Fernando Ornella, essa semana a política Goitacá vai tremer com a notícia que vai acontecer, Fernando. Realmente tem uma notícia aí que, se ela se concretizar, vai tremer a planície Goitacá. E Beni saudando ali, boa noite, presidente, porque hoje eu estou presidente do AGI. Marcos Galdino, também conhecido como Marco Cowboy, também pré-candidato lá no AGI. A turma do AGI está em peso ali. Boa noite, amigo, hoje consegui ver sua live. Hoje descanso do Rio de Janeiro. Boa noite, Cristiane, na cidade maravilhosa, a cidade dormitório de Caio Viana, cidade que Caio é apaixonado. Caio começou em algumas inaugurações com o Vladimir, mas não aguentou o ritmo, não. Já está nas caminhadas, nas maratonas, ele não deixou, não abandonou lá o Lebron. Luiz Cláudio Areias, Bambam da Motoca, boa noite, bota pra torar. Boa noite, Bambam. Fernando dando um abraço, e Beni novamente, sobe. Borges Mendes, boa noite. Mastel Granda, boa noite. Marcos Oliveira, boa noite. José Mota, boa noite, amiga Edmar. E Beni, olha lá, e nós vamos falar nisso. E Beni entrou na prefeitura no concurso de 96. Soube aqui pelo convidado que ele fez concurso para todas as áreas da prefeitura. Nós vamos poder aqui desmistificar vários aspectos do governo Sérgio Mendes. Silvana Ferreira, novamente ali a Silvana, Tiago Figueiredo, Magno Prisco Pereira Neves, Sérgio Mendes sempre um ser humano do bem. Fernando Ornella novamente, vem aí notícias fresquinhas. Letícia Silva, boa noite. Átila dizendo que é meu fã, vou aprender a cantar sertanejo. Edmar, Web é meu esposo. Você é esposa do Web. Parabéns aí, Silvana. Um abraço para dona Moreninha, lá em Floresta, distrito de São Francisco do Itabapuana. Wesley Rodrigues da Conceição, boa noite, Edmar. Jubiraca, vem aí, meu amigo Jubiraca, lá do Eldorado. Jubiraca que administra os cemitérios. Maguinho do Esporte, pré-candidato do Partido Novo. Isso aí, como que tá a nominata do Partido Novo? Nós vamos convidar aqui alguém do Partido Novo para nos dar o direcionamento aí, se o Partido Novo tá forte. Eu já conversei aqui com o Buchaú, que é pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, mas eu não sei como tá a nominata. Eu sei que o filho de um grande amigo meu vem pré-candidato lá pelo Novo, que é o filho de Fernando Loureiro. Carlos Antônio, um grande abraço. Sobe. Ricardinho Amaral, olha lá. Sérgio Mendes construiu o Shopping Estrada aí.
Tá vendo? Tá aparecendo as realizações. Ricardinho Amaral, ele é funcionário aposentado da Prefeitura Municipal de Campos. Ele era fiscal de obras. Sobe. Edmar, manda um abraço pra mim, um abraço pra você, Carlos Antônio. Mães Lenilson do Rio de Janeiro, Robson William, que apresenta a live aqui toda quarta-feira às 18 horas. Aqui também, eu e minha família ligadinho no programa da noite, terça-feira. Programa Os Bastidores da Política. Sobe. Gordinho do churrasco, tô ligadinho. Vamos lá pro Face, pro Instagram, quer dizer. Vocês aí do Instagram também podem compartilhar. Obrigado aí pela audiência. Vamos ver, só vou comentar quem fizer, só vou falar quem fizer comentário. Elielma Reis, minha grande amiga, um beijo, querida, saudade. Vamos que vamos, meu amigo Edmar vereador. Elielma, eu acho que vai mudar um pouquinho, hein? É Edmar prefeito, hein? Edmar pré-candidato a prefeito. Carlos José Oliveira, boa noite, Edmar, Pitaque convidados. Tony Santos, boa noite. Luiz Rangel, Luiz Rangel da Penha. Luiz Rangel está na pré-candidatura do grande amigo Dudu Azevedo. Dudu, cuidado com essa porca, hein? Sobe. Tony, boa noite, já falei. Noel Souza, boa noite. Marcos Augusto Silva, boa noite. Marco Augusto Silva Marquinhos, né? Tá de óculos ali. Tem como aparecer a foto dele ali? Não aparece não, né? Cadê o sorteio do namorado, Edmar? Amigo, estamos sem verba, estamos precisando de patrocinador. Se souber algum patrocinador aí que possa patrocinar prêmios aí, seria um prazer dar aí uma viagem para Paris. Como eu assisti uma série esse final de semana da doleira Nelma. Ela falou que ela namorava o doleiro. Como que era o nome do doleiro que ela namorava? E o cara não acreditou que ela tinha terminado o relacionamento. O cara só foi acreditar que ela comprou passagem para Paris, primeira classe, no Hotel Ritz. Quando o cara descobriu, o cara falou: acabou mesmo. Pista de laço, Gilberto. Não, ele não deu boa noite. Luiz Rangel, cadê o sorteio? Que sorteio não tem. Alberto Youssef tinha um relacionamento com a Nelma. Inclusive a Nelma, quando foi depor, um deputado insistiu: a senhora é amante? Eu até lembrei de mim perguntando para uma senhora aí que era amante, e deu até um problema. Eu vou contar pro meu convidado depois sobre essa história, negócio de amante. Então, apertaram a Nelma lá se ela era amante de Alberto Youssef. Ela foi e falou: o que você considera amante? Amante é aquela que cuida, aquela que tá na cama, que tá em um relacionamento. Então eu sou amada amante. Começou a cantar a música de Roberto Carlos na CPI da Lava Jato. Ficou marcado aí esse episódio. Sobe. Já foi? Então vamos lá, vamos começar aqui. Gente, hoje teve sessão na Câmara Municipal e eu acompanhei lá um pedaço. Foi proposto lá pelo presidente da casa, Marquinho Bacelar, uma emenda autorizativa, um projeto autorizativo, para que o prefeito Vladimir possa admitir nas creches do município crianças de 0 a 9 meses, porque no site da prefeitura só aparece vagas para crianças acima de 9 meses. E os vereadores de oposição juntos queriam que fosse aprovado esse projeto autorizativo para que o prefeito admitisse também nas creches do município crianças de 0 a 9 meses. Claro que teria que ter uma condição especial. Uma criança de 0 ano é aquela criança que é recém-nascida. E também eu acredito que zero é uma coisa simbólica, porque nenhuma mãe vai colocar uma criança com 0 ano ali. 0 mês. Então é a partir de 2, 3 meses, mas é de 0 a 9 meses. E, pasmem, essa proposta, que não tem poder nenhum, o prefeito poderia rejeitar,
mas a bancada da base do governo, eu não sei como que esses vereadores vão para a rua pedir voto. E se uma mãe perguntar, vereador, o senhor votou contra uma proposta para que o meu filho de 2, 3 meses possa ser aceito numa creche para que eu possa trabalhar? Campos já não tem trabalho. Primeiro ponto. Campos é uma cidade que vive à base de programas sociais. Programas sociais é importante? Sim. Mas o programa social tem que ter começo, meio e fim. O programa social só é bem sucedido quando a pessoa consegue sair dele. Se ele se manter nele, o programa social não foi bem sucedido. O programa social tem que ser provisório, quer seja Bolsa Família, quer seja Cheque Cidadão, quer seja qualquer tipo de programa social. O melhor programa social se chama emprego, dignidade. Então, as mães que têm ainda, conseguem um trabalho, ao ter seus filhos, têm negado o direito de permanecer no trabalho. Como que o patrão vai conseguir manter essa pessoa no trabalho? Campos, a gente vê aí a cidade de Campos, Vladimir Garotinho, ele tinha um projeto bonito, uma zona especial de negócio, seria ali limítrofe ali com o município de São João da Barra, para aproveitar as empresas do porto, não saiu do papel. Aliás, nenhum programa dos 117 técnicos, ou 114 técnicos de Vladimir, nenhum saiu do papel. Nenhum 114 técnicos. E até hoje não apareceu nenhum técnico que falasse, eu dei uma ideia a Vladimir e ele não colocou no papel. Hoje, Campos dos Goytacazes vive a maquiagem mais cara do mundo. 3,5 bilhões para se maquiar a nossa cidade. Nem uma obra, o trânsito caótico. Eu não consigo vislumbrar uma cidade com um trânsito que dá um nó. Por quê? Porque não tem um viaduto. Não se construiu em todos esses anos nenhum viaduto. Dinheiro tem, falta gestão. Falavam isso de Rafael. Faltava gestão em Rafael de conseguir dinheiro. Rafael, ele foi refém de se entregar naquele momento. Ele não conseguiu levantar, ir para Brasília, ir para o Rio e pedir ajuda. Não estou conseguindo. Ele não conseguiu fazer isso. Mas realmente dinheiro não havia. Vamos para o segundo ponto aqui. Saiu essa semana no Jornal Nacional, no RJ, segunda edição, uma investigação que vem lá desde os tempos que Vladimir Garotinho era deputado federal. Uma faísca de uma coisa que eu já recebi uma denúncia, mas eu estou aguardando para me ter mais materialidade para me falar. Eu vou colocar a matéria aí para me falar um pouco sobre emendas parlamentares. Coloca aí, Josiel. É o número... Pode colocar, por favor. Federal suspeita que Chiquinho Brazão usava a ONG Contato para desviar dinheiro de emendas parlamentares. O RJ2 apurou que a organização recebeu dezenas dessas emendas e de vários políticos. Desde 2019, a Contato já recebeu 137 milhões de reais em emendas. Foi agraciada por 33, direcionadas pelos deputados federais Chiquinho Brazão, Carlos Jordi, Hugo Leal, Jorge Braz, Laura Carneiro, Luiz Antônio Correia, Otônio de Paula e Sóstenes Cavalcante. E pelos então deputados federais Clarissa Garotinho, João Carlos Soares Gugel, Pedro Augusto, Ricardo da Carol, Roberto Salles e Vladimir Garotinho. A ONG Contato também... Ali ia falar que a ONG Contato, prosseguindo ali, ela ia falar que a ONG Contato também teve envolvimento no caso CEPERJ. Tá tendo retorno aqui agora, José. Senhor Vladimir Garotinho, o que levou o senhor, à época deputado federal, a destinar recursos de emendas para essa ONG Contato? Pelo que eu saiba, aqui em Campos não tem contato.
Que em Campos nós temos Apoio, nós temos a PAI, nós temos Casa da Irmãs da Solidariedade, nós temos o abrigo João Viana que fechou, nós temos o Asilo do Carmo que pede socorro, nós temos vários hospitais filantrópicos. Por que o senhor destinar a emenda a contato? Senhor Vladimir Garotinho, chegou para mim uma denúncia que o senhor está envolvido em um esquema fraudulento de intermediação de emendas parlamentares. Isso já está no Ministério Público Federal, senhor Vladimir Garotinho. Se o senhor pensa que existe crime perfeito, não existe crime perfeito. Então, essas emendas aí, Vladimir se tornou expert em emendas. Hoje ele agencia emendas para o Brasil inteiro e já estão de olho, senhor Vladimir Garotinho. Inclusive, dizem que ele já tem como certa a reeleição dele e que ele vai se desligar em 2016 e 26, vai sair da prefeitura, e se ele for eleito, torço que não, em 2026 ele vai se desligar e vai se eleger, já está na cabeça dele, ou senador, que vai ter 2 vagas, ou vai voltar a Brasília como deputado federal, para poder comandar de perto o esquema de intermediação de emendas parlamentares. Coisa gravíssima, que eu vou falar com mais detalhes. Abre aqui, José, para me saudar meu convidado. Boa noite, Sérgio Mendes, obrigado pela presença. Boa noite, Edmar. Quintanilha. Boa noite, Quintanilha. Quintanilha é o que mais fala aqui. Josiel que está operando. Josiel na técnica aí. Isso, Carlos, que está lá na produção também. Isso. Germano Santos, nosso presidente, que está por aí na coxia. Germano também está ali, está falando presente ali. Boa noite a professora Priscila, que passou ali, ela é pré-candidata a vereadora também. Qual partido? Ela está no União Brasil? União Brasil. E tem o Maguinho, né, que também é pré-candidato pelo Novo, lá com o Buchaú. Isso. E mandar um abraço para a Átila também, lá de Campo Limpo, que tá ligado na gente. Um abraço para todos vocês, uma boa noite. Obrigado aí por Então, o Sérgio a gente já conversa pelo WhatsApp e ele iria vir aqui. Eu perturbo você pelo anteriormente, a gente. E você, eu estou na sua linha de transmissão e você também está na minha. E quando a gente compartilha, chega e é bom que a gente fica atualizado. O Sérgio tinha combinado comigo para vir aqui, mas ele veio em 2 programas. Eu falei, Sérgio, vamos dar uma acalmada para ser novidade. Vamos deixar passar para a gente poder. As pessoas gostam de coisa e novidade. Por exemplo, você vem no programa da segunda, da terça, da quarta, da quinta, aí não fica aquela novidade. Boacir Pereira colocou um textão ali, vamos lá. Boa noite a todos, sei que o programa é de política, mas ajuda aí. Fizeram uma reforma no cruzamento da rua Viveiro de Vasconcelos com Visconde Itaburaí. Tiraram a sinalização de que aquele ponto seguindo para 28 é contramão. Tem vários carros seguindo, que pode gerar um acidente. Aí, seu Nelson Godard, produção, pega esse comentário, envia para Nelson Godard e fala que essa denúncia foi colocada ao vivo no ar aí. Manda pro Godard. Eu posso dar um detalhe sobre o Godard? Pode, Godard. Eu vi uma entrevista, ninguém me falou, eu ouvi uma entrevista do Godard no ano passado. Ele veio do Rio de Janeiro, você sabe. Né? Niterói. De Niterói. Ele é um turista na cidade de Campos, tá? E eu vi uma entrevista no Folha no Ar, na Rádio Folha, ele dizendo que ele tem carteira de motorista, que não gosta de dirigir, que nunca dirigiu na vida. E veio de Niterói para. Como que ele vai entender de Niterói para entender de mobilidade urbana de Campos. Ele é uma indicação do senador Portinho. E tá desde o início do governo Vladimir. E eu questiono ao Godard: transporte público não foi resolvido, mobilidade não foi resolvido, fez umas ciclovias aí, coisas absurdas. Aquele cruzamento ali da Rocha Leão.
De vez em quando eu esqueço, Sérgio. Eu venho pela Rocha Leão pra dobrar ali na 28 de março. Ainda bem que eles fizeram um negócio grandão ali, senão eu dobrava. É uma coisa absurda. É por causa do hospital, não tem nada a ver. O hospital é a direita, a gente entra pra esquerda. O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas vamos falar aqui com o nosso convidado, porque tem muito assunto. Sérgio, vamos começar pelas polêmicas. Vambora. Sérgio, muito se comenta que você foi o responsável pelo grande câncer que a nossa cidade tem, que é Águas do Paraíba. O porquê dessa licitação que foi ganha pela Águas do Paraíba, que é uma empresa que não trata esgoto, cobra 100% do esgoto, despeja esgoto in natura em vários mananciais aí do município. É uma empresa inimiga do município, embora faça diversas parcerias aí com a prefeitura, deu 500 mil aí, deu 500 mil não, dedução, Lei Rouanet, 500 mil para ajudar o carnaval, ajuda lá o governo, o Verão do Farol, mas vamos lá. O que te levou como administrador naquela época era a SEDAI, que era responsável, Companhia de Águas e Esgoto, o que te levou a privatizar aqui no município de Campos o sistema de água e esgoto? Você de Campos? Eu sou de Campos a vida toda. Eu só nasci em Minas. Nasci em Minas e vim pra cá. Mas você vai perguntar a minha idade que eu não vou falar. Não, querido, não. Há 30 anos eu tava atrás. Nascendo. Você vê que meus cabelos tá igual uma foto que nós vamos mostrar a sua ali. Há 30 anos atrás, você já estava em Campos ou estava fora? Já estava em Campos. E outra atividade. Quando eu assumi em 1993 a Prefeitura de Campos, se você pegar, você vai no arquivo da Folha da Manhã ou do Monitor Campista, você vai ver nos arquivos, diariamente nós tínhamos um surto de cólera em Campos. E cólera é uma doença que é provocada pelos recursos hídricos, por um tratamento inadequado da água. A água distribuída pela SEDAI em Campos era uma água barrenta quando a água chegava nas torneiras. Toda a sociedade de Campos, não fui eu sozinho, toda a sociedade de Campos me pressionou, Ministério Público, CDL, todas as instituições me cobraram uma atitude com relação à questão da água, da distribuição da água do nosso município. Por diversas vezes eu conversei com o superintendente da SEDAI e falei da péssima qualidade da água que estava sendo servida ao povo de Campos, e quando chegava a água nas torneiras, e muitas vezes chegava barrenta. Na televisão eles mostravam aquela água toda barrenta dentro de uma garrafa transparente que era coletada na torneira das residências. E mediante aquilo que estava acontecendo e a população adoecendo, nós tratamos essa questão da forma mais séria possível. O que nós fizemos? Primeiro, cobramos da SEDAI. Além disso aí, a SEDAI em Campos, ela aumentava a água. Primeiro que não tinha esgoto tratado, era zero esgoto tratado. E nós tínhamos 67% da população com água maltratada e mal distribuída, tá? E a SEDAI não tinha poder de investimento. E a SEDAI não investia. Você não precisa ir muito longe. Vamos ver um exemplo hoje atualizado. Você vai ali em São João da Barra, você vê como é que era a SEDAI de Campos. É o que acontece em São João da Barra, principalmente no verão. Você não tem água. Chapéu do Sol é água de poço. É um caos. Tem residência, tem casa de veraneio em Chapéu do Sol, é água de poço artesiano. Exatamente. Então era mais ou menos isso aí, é o exemplo atualizado, é o que acontece em São João da Barra, acontecia em Campos. Nós entramos na justiça e rompemos com o contrato com a SEDAI. O contrato da SEDAI com a prefeitura, ela sequer tinha a obrigação de pedir autorização à prefeitura, porque é uma concessão municipal, a água e o esgoto, de pedir autorização para aumentar a água.
quando ela queria, ela aumentava a água sem pedir autorização ao prefeito. Pois bem, rompemos com um contrato com a SEDAI, abrimos uma licitação com um plano de metas de investimento para o município de Campos, com um contrato de concessão, não é de privatização, de concessão de 30 anos. Porque a água é como o transporte público. Ela é uma concessão municipal. Ela é dever do município, dever do Estado, dever da União, que concede a iniciativa privada por um período. Pertence ao município. Esse contrato, a licitação foi feita em 1996, no último ano do meu governo. Ganhou, a própria SEDAI retirou o edital de contrato, o edital de licitação, perdão, e só que ela não participou da licitação. Participaram outras empresas e ganhou a empresa Água do Paraíba. Qual foi o período de concessão? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Como você falou, com planos de metas. Com plano de meta, investimento, autorização do aumento tem que pedir ao prefeito para autorizar o aumento. O que a SEDAI não fazia. Hoje a Águas do Paraíba pede o prefeito, mas parece que já é combinado. O prefeito nega, ela recorre, ganha e o prefeito não mantém o pedido lá em cima e acaba caducando e a gente tendo que pagar aumentos retroativos. Toda vez acontece isso. A autorização pedida ao prefeito e aí a prefeitura com o poder de fiscalizar tudo que está estabelecido no plano de metas ali que foi deixado pelo nosso governo. Então eles culpam você de ter trazido a Águas do Paraíba, mas você introduziu a empresa com várias regras que qualquer gestor, qualquer prefeito, inclusive a Águas do Paraíba, devido a entrar na justiça, SEDAI, retardou e não começou a funcionar no governo do Sérgio Mendes. Isso. Ela só foi começar, Sérgio Mendes foi de 93 a 96, ela só foi começar em 99. E o prefeito já era Arnaldo Viana, que era o vice de Garotinho, e Garotinho saiu para ser governador e Arnaldo seguiu como prefeito. Em 99 iniciou-se a Águas do Paraíba em Campos. Quem era o que devia ter o dever de fiscalizar? Arnaldo Viana e todos os outros que sucederam na prefeitura tinham o dever. Mas a Águas do Paraíba rebenta as ruas e não conserta. É porque o seu prefeito tá com o rabo preso com a Águas do Paraíba. O seu vereador tem rabo preso com a Águas do Paraíba. Mas a SEDAI não trata bem a água, como o Sérgio falou ali, a água sai barrenta, continua saindo, Sérgio, em várias localidades. Mas o seu prefeito tem rabo preso com a Águas do Paraíba. O seu vereador tem rabo preso com a Águas do Paraíba. Mas a Águas do Paraíba não trata o esgoto e ela cobra 100%. É porque o seu prefeito é incompetente. Porque o seu vereador é incompetente. Porque se fosse Edmar, gestor, prefeito, não existia mais Águas do Paraíba. Ou se existisse, ela teria que se enquadrar. Hoje tem um contrato em que esse contrato tem a fiscalização da prefeitura e a prefeitura tem que cobrar as obrigações à empresa. Esse contrato, como eu disse, 30 anos, ele encerraria daqui a mais 5 anos, que esse ano fazem 25 anos, e aí seriam mais 5 anos. Só que os prefeitos que me sucederam... Só um parênteses, os prefeitos que o sucederam provavelmente já notificaram a Águas do Paraíba que está terminando o prazo dela. É isso? Não, eles prorrogaram o contrato. O Mocaibe prorrogou 5 anos. É culpa de Sérgio Mendes. Mocaibe prorrogou 5 anos. Rosinha prorrogou 5 anos. É culpa de Sérgio Mendes. Rosinha prorrogou mais 5 anos. Rafael Diniz prorrogou mais 5 anos. É culpa de Sérgio Mendes. Rafael Diniz prorrogou mais 5 anos. E Vladimir passou para até 2050. É culpa de Sérgio Mendes. O que era para terminar daqui a 5 anos, ou se cobrasse o contrato, a Águas do Paraíba já era para estar fora daqui. O senhor Vladimir Garotinho prorrogou o contrato da Águas do Paraíba até 2050. Qual o interesse? A coletividade é uma empresa eficiente. Sérgio, a água em Campos está mais cara que a luz.
Aonde cobra esgoto, a taxa mínima ali é R$180. Tem lugar que a conta da água chega a 180 e a conta de luz chega a 120. Mas agora deixa eu te falar uma coisa, Odimar. Da mesma forma que hoje a prefeitura subsidia o transporte público, você sabe que a prefeitura desembolsa mensalmente e não funciona com óleo diesel. Com óleo diesel. Exatamente. R$3 milhões é o desembolso mensal da prefeitura para o óleo diesel, para as vans e para os ônibus. Só que a gente vê as vans ultrapassadas, vans de péssima qualidade, os ônibus nem se fala, né? A gente tem um ônibus caindo aos pedaços. Você falou em uma live sobre o transporte público. Então comente sobre o transporte público. Como que foi licitado o transporte público? Como que deveria ser o transporte público? Aí só para finalizar, sim, fica à vontade. Só para finalizar, a prefeitura, para essa camada mais pobre, a camada mais sacrificada da população, ela pode subsidiar a água para que a água fique mais barata. Mas de qualquer maneira, mesma forma que faz a empresa vai receber. Da mesma forma que não justifica essa tarifa. Você quer dizer que aquela pessoa que ganha menos poderia pagar menos, mas a empresa continuaria recebendo, porque a prefeitura iria dar dinheiro. Sim. Eu sou contra. Eu acho que a tarifa tem que ser justa, tem que fazer um equilíbrio econômico financeiro do contrato. Se chegar realmente aos números, primeiro tem que botar essa empresa para fora, descobrir que ela é inimiga do meio ambiente, que ela joga esgoto in natura dos rios, lagos e tudo da região, não trata esgoto, ela cobra 100%. Sérgio, isso é crime. Você cobrar por um serviço que você não presta é crime. Eu sou advogado, posso te dizer, isso se chama enriquecimento ilícito. Eu tive a oportunidade numa audiência pública na Câmara Municipal de falar isso com o chefe da Águas do Paraíba, que é seu... Como é que é o nome dele? Muito conhecido? Juscelio. Seu Juscelio. Eu perguntei, seu Juscelio, na época era ele, eu perguntei, seu Juscelio, a Águas do Paraíba trata 100% do esgoto coletado? Ele mesmo foi réu, confesso, pelos cálculos a gente trata 70%. Mentira, mas vamos lá que seja 70%. Falei, seu Juscelio, como que vocês cobram 100%? Isso se chama, seu Juscelio, enriquecimento ilícito. A Águas do Paraíba é uma empresa criminosa. Como que eu vou cobrar por uma coisa que eu não presto? Como que eu cobro 100% do esgoto se eu não realizo o tratamento de 100% do esgoto? Existe. Não entra 100% de água e sai 100% de esgoto. Isso não existe. No contrato que foi deixado, existe todo um mecanismo de controle e de cobrança da empresa. Basta fiscalizar. A prefeitura pegar, esmiuçar o contrato, cobrar, e quando a empresa não cumprir as suas obrigações, multar a empresa. Tem tudo isso previsto que não existia quando a SEDAI estava em campo. Eu nunca soube na história, posso estar errado, nunca soube um caso de que a Águas do Paraíba tivesse sofrido qualquer multa. As últimas 4 contas dela foram reprovadas pela prefeitura. O que Vladimir fez com essas 4 reprovações que o autorizaria romper o contrato com a Águas do Paraíba? Beneficiou ela, estendendo o contrato até 2050. Então, vocês saibam que a culpa da Águas do Paraíba não é de Sérgio Mendes, como alardeiam por aí. A culpa é dos gestores que vieram e não fiscalizaram. A Águas do Paraíba é ruim, é péssima. Sérgio Mendes sabia? Não, Sérgio Mendes abriu uma licitação. A empresa vencedora assumiu, e nem foi no governo dele, assumiu no governo Arnaldo. No início, logo não cumpriu meta. Arnaldo, minha filha, você tá fora. Tá fora. Já vimos que você tá despreparada. Hoje a Águas do Paraíba é uma das maiores empresas. É Águas do Paraíba, Águas do... em São Francisco de Itabapoana, ela tá acabando com a população. Ela fala que não pode ligar a luz, não. Você tem que pagar pelo custo de disponibilidade. Eu nunca vi isso. Eu não quero água na minha casa, casa que tá fechada lá em Santa Cara há mais de 20 anos. Eu tenho que pagar a conta. Senão a conta vai pro Serasa. Mas eu não quero água.
disponibilidade da água. Você tem que pagar. A água está disponível para você. Você não usa porque você não quer. Ué, eu não quero, é isso mesmo, eu não quero. Mas tem que pagar. Mas qual a empresa que está? Águas do Rio, que é uma afiliada da Águas do Paraíba, em São Francisco do Itabapoana. Lá o nome chama Águas do Rio. Se eu não me engano, o nome do grupo é Águas do Brasil. Aqui você entra no site lá, tem águas para tudo quanto é lugar. Só não tem água tratada, só não tem esgoto tratado. Mas vamos pular essa parte. Então vocês aí que ouvem, que fala, o culpado de Águas do Paraíba é o prefeito Sérgio Mendes. Nem no governo dele começou essa empresa se instalar. Foi no governo Arnaldo Viana. E se Arnaldo fosse um administrador rígido, a Águas do Paraíba não teria passado do primeiro ano. Se Vladimir Garotinho fosse um prefeito rígido, a Águas do Paraíba já estava fora, porque a Câmara reprovou as últimas 4 contas dela. Mas o que Vladimir fez? Prorrogou a concessão até 2050. Então, estamos entendidos, né? Águas do Paraíba, de quem é a culpa? Do gestor que está no cargo. Quem é a culpa hoje? A culpa tem nome e sobrenome: Vladimir Garotinho. Vamos para o próximo assunto. Antes de entrar nas suas realizações, você era aliado da família Garotinho. A pergunta ali do amigo Coronel, do Pará, Fernando Pará. Você era aliado e você sucedeu o Garotinho e antecedeu o Garotinho. Você fez um mandato ali no meio. Outra mentira, que dizem que Sérgio Mendes foi tão ruim que nem teve coragem de se candidatar à reeleição. Como que ele iria candidatar à reeleição se não existia? Não existia reeleição. Então que fica aí desmistificado mais essa mentira. Sérgio Mendes não veio, não disputou, porque não podia. Não havia o Instituto da Reeleição. Então vamos lá. Você, Garotinho era prefeito, te sucedeu, e aquela época, você vai poder falar se era assim, Garotinho elegia até um poste. Como falou que seria Sérgio Mendes, se falasse que seria o poste teria eleito. Não tirando seus méritos de administrador. Mas você chegou à prefeitura por uma indicação de um nome forte, de uma liderança que estava crescendo e te indicou. Durante seus 4 anos, houve um rompimento. E depois começou novamente o governo Garotinho. Garotinho ganhou novamente para prefeito. E seu governo ficou ali, taxado até Mocaibe, e depois desbancado por Rafael Diniz. Aí começaram a ver que você não foi tão ruim assim. Até então você era classificado como o pior prefeito de Campos. Por que isso? Olha, você já ouviu falar isso ou não? Quem espalhou essa máxima foi o próprio Garotinho. O que acontece? Quem atravessa, quem ousa discordar de Garotinho, ele parte para desmoralizar. O que não tem ele inventa, e foi isso que ele fez comigo. Veja bem, eu fui chefe de gabinete dele na Assembleia quando ele foi deputado estadual. Eu ocupei cargos importantes. Depois, você era uma pessoa de confiança. De confiança, eu era o chefe de gabinete dele na Assembleia. E depois fui o prefeito que o sucedi. O que acontece com o Garotinho? Eu vou resumir. Resumidamente, eu vou te explicar qual foi o meu rompimento com o Garotinho. Garotinho queria que eu fosse igual a Rosinha. Só assinasse e ele mandasse. E aí o resultado de Rosinha foi ela parar na cadeia. Foi o que ele fez com ela. Eu sempre digo uma coisa: Rosinha, o grande erro que ela cometeu foi deixar Garotinho governar no lugar dela. E aí ela pagou um preço caro, que ela, no meu ponto de vista, ela não merece o que aconteceu com ela. Mas ela fechou os olhos, deixou ele governar no lugar dela. No final, ela foi assinando tudo. Negligência. Ela foi assinando tudo. Imprudência. Olha o resultado do que aconteceu, o vexame que ela passou. Então ele queria isso. O Garotinho, não basta você ser leal. Você tem que ser subserviente, você tem que ser capacho, e você tem que rezar na cartilha e fazer o que ele quer.
e assinar tudo, de olhos fechados. Só que depois quem responde legalmente somos nós. É quem está no cargo. Você chegou a ficar inelegível, Sérgio? Nunca tive uma condenação. E por que você desistiu? Você veio candidato a alguma coisa? Aí deixa eu te falar, deixa eu te explicar. O Garotinho, quando voltou, ele perdeu a eleição para governador para Marcelo Alencar. Aí ele volta para Campos para ser candidato a prefeito. Na minha época não tinha reeleição. E se você pegar os jornais de 96, você vai ver várias reuniões que ele fez que ele queria que eu o apoiasse. E eu falei que com ele eu não caminharia mais. Já tinha que eu não acreditava nele, que eu não confiava nele, que eu não caminhava com quem eu não confiasse politicamente. Se você pegar os jornais de 96, essa geração que talvez esteja nos ouvindo aí, vai se pegar, é só fazer uma pesquisa, vai ver. Ele insistiu, e eu disse, eu não vou caminhar mais com você. Eu não vou. Você vai ganhar a eleição. Era pulo de 10, eu sabia que ele ia ganhar a eleição. Você não precisa de mim. Ah, mas vamos embora, vamos pro meu palanque e tal. Não vou mais. E aí o que aconteceu? Como eu rompi com ele, não fiz a campanha dele, naquele ano eu era do PDT e eu fui do PDT antes do Garotinho. Eu era PT, candidato a vereador, perdeu a eleição, já estava no PDT. Eu tinha apoiado Brizola, eu votei em Fábio Ferraz de Oliveira, vereador, que se elegeu vereador pelo PDT, foi o meu primeiro voto de vereador. A minha história no PDT é muito antes da de Garotinho. Garotinho veio para o PDT e se juntou com a gente lá no PDT. E aí, eu, por fidelidade ao partido, naquele ano, 96, Garotinho disse que eu votei em Rockefeller. Não votei, eu anulei meu voto. Naquele ano eu anulei meu voto. Fui lá e não votei em ninguém. Como que ele ia saber em quem você votou? Ele disse que eu votei em Rockefeller. Não, eu mantive todo mundo no governo, todo mundo fazendo campanha para ele, não persegui ninguém. É o que o Fernando falou, não persegui ninguém. Deixei todo mundo à vontade. E falei com o Garotinho que eu não ia fazer nada contra ele. Você só não ia subir no palanque e não ia ser cúmplice de uma coisa que você não acreditava. Mas não acreditava mais. E aí, o que aconteceu? Terminou meu governo, os 3 primeiros anos foram aprovados na Câmara e no Tribunal de Contas, só faltou o ano de 96, o último ano. Que o último ano na Câmara. Que seria no governo dele. Aí ele foi abrir uma CPI contra meu governo, disse que eu roubei, que eu levei 4 milhões da prefeitura para casa. E aí ele pintou o raio, né? Mas a prefeitura tinha tanto dinheiro assim? Essas palavras Qual era o orçamento que você administrava Campos? Assim, vamos colocar, trazer para a época valor de atualizado hoje, valor corrigido. Em torno de quanto? 800 milhões hoje. Você administrava a cidade de Campos com 800 milhões. Hoje, valor atualizado, 800 milhões. Isso. Hoje, 3,5 bi. Isso. E a prefeitura também era uma prefeitura mais enxuta, né? Porque também criaram muitos equipamentos públicos desnecessários. Vide o Sambódromo, o CEPOP. Vídeo CEPOP. Centro de eventos particulares. Você sabe quanto está valendo o CEPOP hoje, valor atualizado? Na época foram 100 milhões. Hoje, atualizado, 240 milhões. Aquela obra lá, nada. Não foi nem carnaval. Fizeram uma passarela do samba e acabaram com o carnaval. Olha que loucura. Semana passada eu trouxe aqui para dar o esclarecimento o coordenador do CEPOP, o senhor Leonardo Braz, porque o pessoal do carnaval queria uma data, 6 e 7 de julho, e foi informado para eles que o CEPOP já estava alugado nessa época. E falaram que era uma empresa com uma banda, que era uma empresa que quem estava alugando era o Leonardo. O Leonardo veio aqui para se dizer que não era ele, trouxe o contrato, R$7 mil para alugar o CEPOP. E Vladimir mandou ficar o dito pelo no dito, mandou tirar a empresa e cedeu o CEPOP lá depois de muita pressão dos carnavalescos. Porque no governo Vladimir não houve carnaval. Mas aí eu vou te dizer, Edmar, qual foi o meu erro. E aí o que aconteceu? Eu rompi com o Garotinho, saí do PDT, porque eu fui a Brizola na época, a Brizola não quis me ouvir, e aí eu saí do PDT, muito sentido, porque era o meu partido de origem, que eu ajudei aqui na fundação, e aí fui presidir o PMN a nível estadual e municipal. Saí candidato a deputado estadual em 98, mas eu remei contra a maré. Arnaldo, prefeito,
porque Garotinho se licenciou, renunciou para ser candidato a governador. Foi o ano que ele se elegeu governador. Eu era candidato a deputado em 98 em Campos. Ele estava no auge, né? Ele estava no auge. E eu candidato a deputado contra Garotinho. Eu não tinha como ganhar aquela eleição. Além de ser contra o cara da terra, que foi governador naquele ano, o Arnaldo Viana, na época, era aliado dele. Onde eu ia, a liderança, ele lá e buscava. E tirava a liderança. Moral da história. Já era assim naquela época. No final... Não estamos ouvindo o presente, estamos ouvindo 30 anos atrás ali. Quando ele conseguiu uma liderança, ia outro lá e parava a liderança do... Aí no final, está acontecendo. Eu tive 4 mil e poucos. Eu tive 4 mil e poucos votos. E o meu erro, qual foi o meu erro? PMN. Qual foi o meu erro? Eu tinha que ter sido candidato a prefeito sucessivas vezes. Aí você vai estar para quê? Para perder a eleição? Para perder a eleição. Mas para reavivar, para manter na memória da população tudo que eu fiz no meu governo. Para você no tempo, tirar essa ideia. Você nos debates a gente falar aqui. Exatamente. Para as pessoas saberem. Porque as pessoas pensam que eu não fiz nada. E eu fiz muita coisa por essa. Olha, eu confesso que não sabia. O meu irmão, você conhece Celso Cordeiro, meu irmão? Não. Ele deve estar até nos ouvindo agora. Sim. Eu fiquei até de mandar o link para ele, acabei não mandando. Certo. O Celso, ele falou assim, você fez, o Sérgio Senati foi você que trouxe para Campos? Eu não sabia. Meu irmão era diretor da TV Norte, que era repetidora da TV Globo em Campos. Ele não sabia que eu tinha feito, que eu tinha trazido o Sérgio Senati para Campos. E muita gente não sabe muita coisa. Então vamos falar agora da parte das realizações que Sérgio Mendes fez lá, 93, 96, com uma média de recurso em torno de 800 mil reais. Milhões. 800 milhões de reais. Hoje o orçamento da prefeitura é 3,5 bi. Ou seja, 5 vezes mais. 5 vezes 8, 48. Não, 5 vezes 8, 40. 4 vezes mais. 4 vezes 8, 32. 4 ponto alguma coisa mais. E Vladimir é o maquiador mais bem pago do Brasil. Vamos lá. Vocês sabem quem conseguiu convencer a Petrobras a trazer o heliporto do Farol para Campo, ali para a região do Farol? Sérgio Mendes, fala para nós, Sérgio Mendes. Como que você conseguiu convencer a Petrobras a colocar ali o heliporto para as pessoas que fossem embarcar, saíssem aqui do Farol, que deu uma movimentada na economia do Farol? A Petrobras... Os petroleiros saíam do aeroporto de Macaé para as plataformas. Os técnicos da prefeitura, e a gente tem bons técnicos da prefeitura, pelo menos tinha na minha época, eles falaram para mim, prefeito, se os helicópteros saírem aqui do Farol de São Tomé para a plataforma, o voo vai ficar mais curto, vai ficar mais rápido, vai ficar mais seguro e a Petrobras vai economizar. Vai gastar menos. Eu fui ao superintendente da Petrobras em Macaé, levei esse estudo técnico para ele pediu um tempo, passou para a equipe técnica dele, depois me chamou novamente e aí falou, realmente você está certo, agora eu preciso do seguinte, o senhor doa a área, cede a área, eu cedi aquela área não é doada não, aquela área pertence à prefeitura. Está cedida enquanto a Petrobras exercer a Petrobras ou uma outra empresa qualquer que administra ali. Tocar o heliporto, a prefeitura vai ceder sem ônus. Tá cedido ali. Se desistiu, a área da prefeitura. A área e a benfeitoria também. Da prefeitura. Tem que entregar no estado tudo da prefeitura, do município. Isso. Então ali são 185 mil metros quadrados que eu desapropriei ali, entreguei para a Petrobras e a Petrobras construiu o heliporto no Farol de São Tomé que gerou emprego e renda naquela região. Ninguém nunca falou disso. E ali a rodoviária do Farol de São Tomé fui eu que fiz também. Realização sua. Fui eu que fiz a rodoviária do Farol. A estrada do Xexé asfaltada no Farol fui eu que asfaltei. Com 800 milhões. A rua de baixo, aquela rua comprida, enorme lá de Farol de São Tomé, a principal eu que calcei toda. A rua do meio foi eu que calcei ela toda. A rua lateral ali do
do Clube Náutico, foi eu que calcei. Eu calcei várias ruas. Vila do Sol, no Farol, eu coloquei iluminação pública, que não tinha iluminação pública. Lá no Farol, eu fiz a Vila dos Pescadores, 92 casas para os pescadores do Farol. Eles hoje não conseguem dar uma solução para dificuldade que as vilas do pescador sofrem lá com a ali no entorno da Vila dos Pescadores houve invasão, tá? Tem uma parte que foi feita urbanizada. Áreas, realmente lugares que não era para se construir. Exatamente, houve uma invasão ali depois, deixaram invadir, mas a área que eu fiz com água, com esgoto, com tudo. Fiz 92 casas. Os pescadores do Farol foram na minha casa no primeiro verão, me pediram um terreno que Garotinho tinha prometido quando era prefeito. Aí, na época, assim que eu entrei à prefeitura, perguntei a Garotinho, eu ainda me estava bem com ele. Ele falou, não, prometi mesmo. Ele prometeu mesmo. Aí, só que eu, ao invés de dar só o terreno, eu dei as casas para eles. Dei um bairro para eles ali. Eu fiz 92 casas no Farol. Então, ali no Farol, eu fiz essas obras. Eu sempre falo uma coisa: com pouco dinheiro que tenho, eu desafio qualquer um outro prefeito do meu governo para cá, com pouco dinheiro que eu tive, que fez tanta obra no Farol de São Tomé como foi feito no meu governo. Será que no último ano do meu governo, as pessoas que moram lá, que têm mais de 45 anos, têm essa lembrança? Talvez não. No último ano do meu governo no Farol, eu coloquei o ônibus circular de graça no verão. Circulando dentro do Farol de graça no verão. Eu coloquei o ônibus. A empresa Progresso que fazia o itinerário Campos Farol, ela botava um ônibus ali circulando no Farol. E ao contrário do que Garotinho disse, quem levou o trio elétrico para o Farol fui eu. Nelson Príncipe Negro está em Campos por causa de Sérgio Mendes, que eu todo ano trazia Nelson da Bahia para cá com trio elétrico, e aí o pessoal gostava muito dele. Na época, Nelson, eu de vez em quando eu encontro com o Nelson na rua, aí pergunto, Nelson, continua pulando lá? Ele disse que ele pulava de cima do trio cá embaixo, cantando. O pessoal ficava fascinado com aquilo. Mas o trio não era tão alto como hoje. Era. E Nelson novinho, né? Nelson devia ter seus 20 anos, sei lá, 22. Muito novo, ele pulava lá de cima cá embaixo cantando. Então o pessoal ficava fascinado. Então vamos aí. Uma realização do governo Sérgio Mendes. Cedeu para a Petrobras para explorar o heliporto, que beneficiou muito a região. Ali cresceram hotéis, restaurantes, pousadas. Falou ali que construiu a rodoviária do Farol, que continua igual, qual. O DPO também foi eu construir ali. O DPO do Farol. A entrada do Farol. Várias ruas calçadas no Farol pelo prefeito Sérgio Mendes, com 800 milhões de reais de orçamento. Vamos lá, outra coisa que muita gente não sabe. O ENF. Vocês sabem quem foi o responsável pela viabilização da UENF? Se Sérgio Mendes não participasse desse projeto, se Sérgio Mendes falasse, não me interessa, ele como gestor à época, poderia o próximo fazer. Mas ele não, ele abraçou e fez. Qual foi a sua contribuição com a UENF? Olha, a história da UENF é a história... Primeiro que eu sou assim, sempre fui um grande admirador do professor Darcy Ribeiro. E eu lia muitos livros dele e tive, assim, a grata satisfação, para mim um orgulho enorme, de no dia 7 de janeiro de 1993, no dia do meu aniversário, na primeira semana do meu governo, eu almocei no Palace Hotel com o professor Darcy Ribeiro. Terminamos o almoço, ele falou, prefeito, agora vamos lá que eu vou te mostrar a área que precisa ser desapropriada para a gente construir a universidade. Fomos lá naquela área, me lembro como se fosse Era hoje. no governo... No meu governo. Não, é o governo do estado Brizola. Governo Brizola. E ele era secretário de Educação. Isso. E aí fui lá naquela área, ele mostrou aquela área, o senhor tem que desapropriar aqui 500 mil metros quadrados que nós vamos construir. Ele já pensava grande. Não, não digo nada. E o Garotinho me deixou uma prefeitura dizendo que estava tudo em dia, me deixou cheio de dívida. E eu entubei tudo, fiquei quieto. Que você estava aliado, você não ia falar mal de quem te colocou lá. Você tinha que fazer. Fiquei um ano pagando. Primeiro ano, para você ter uma ideia, foi para botar as contas em dia. Primeiro ano eu tive 0 de royalties. Não tive royalties no primeiro ano do petróleo.
Não tive. Naquela época, qual era os royalties? 1,5 milhão. 1,5 milhão atualizado. 1,5 milhão atualizado. Não tinha participação especial. 1,5 milhão mensal. Mensal. Só que o primeiro ano eu fiquei sem royalties, porque Garotinho antecipou o recurso do royalties. Naquela época já teve venda do futuro? Ele pegou em asfalto com a Petrobras e asfaltou muitas ruas na cidade, naquela época. Não pegou em dinheiro, ele pegou em asfalto. Certo. Mas não tinha o recurso. Não tinha. Aí eu fiquei o ano inteiro sem royalties. Porque ele pegou e antecipou aquele royalties e aí asfaltou muitas ruas. E aí o professor Darcy Ribeiro se virou para o outro lado e falou assim: depois, prefeito, nós vamos desapropriar mais 500 mil metros quadrados para ampliação da universidade. E eu só fazendo conta, como é que eu vou pagar esse negócio? Aí tá bom. Mas aquilo ali naquela época era um matagal, não sei. Era um canavial. Era um canavial e era uma baixada. Não era de alguma usina? Não, era da família de Laís Cardoso. Que foi minha professora de filosofia, eu adorava a Laís. Adoro, né? Acho que ela não faleceu, não sei se Laís faleceu. Acho que não faleceu. Bom, aí desapropriei 500 mil metros quadrados em janeiro, entreguei em agosto daquele ano, naquele mesmo ano. O Brizola, Darcy, você viu a foto ali que você... Vamos mostrar aí, eles porque uma foto vale mais do que 1000 palavras. Vamos mostrar aí, aquela ali foi o quê? A assinatura do início. Coloca a foto aí, José. Foi a aula inaugural, amplia lá em cima lá pra gente falar. Sérgio Mendes é aquele ali que tá de cabelo preto, barba preto. O segundo da direita pra esquerda. É ali, ó. Cinza, né? Cinza ali, ó. Sérgio Mendes, coloca aí, ó. Esse aí, Sérgio Mendes. Ali do lado, Sérgio. Você se lembra quem é aquele ali? Vanderlei é o de óculos. Foi o primeiro reitor. Esse foi o primeiro reitor da Brizola, Darcy Ribeiro. Brizola, professor Darcy Ribeiro, aquela senhora. Gilca Weinstein. Lá atrás. Eu acho que é Zé Maurício Linhares ali. Do lado lá, Garotinho. E o Garotinho. Isso. Está aí para quem fala que não. Se hoje temos o ENF, que é um polo de ensino de toda a região, você pode passar lá que vocês vão ver uns 30 ônibus parados lá. É um polo de ensino. Vou te dar números. Sabe qual é o orçamento anual da UENF? 440 milhões. Que circula dentro da economia de 440 milhões. A UENF tem hoje em torno de 900 funcionários, entre professores doutores, pessoal técnico, pessoal de limpeza, 900 funcionários. A UENF tem em torno de 7 a 8 mil alunos. Vamos imaginar... É uma cidade. Vamos imaginar... Se não houvesse, vamos tirar suas obras. Vamos tirar o heliporto, como que estaria o farol? Vamos tirar o ENF, como você falou aí, a geração de renda que é o ENF, além de gerar ensino, a indústria que movimenta a universidade ali, professores, aluno, orçamento de 400 milhões por ano. Hoje, quase o orçamento da prefeitura da sua época. Agora vamos para outra realização de Sérgio Mendes que muitas pessoas não sabem. Lá na década de 90, iniciou-se a AIDS. E a AIDS era uma coisa, um tabu. Ninguém queria saber de AIDS. Ninguém. Se falar de AIDS, câncer hoje é fichinha. AIDS era uma coisa que, desconjuro, ninguém quer saber. E teve uma pessoa, eu não conheço pessoalmente, Fátima Castro, e ela levantou essa bandeira. Ela alugou uma casa aonde hoje ali na rua, ali do lado da igreja Santo Antônio ali. Qual é o nome daquela rua, Sérgio? Rua Santo Antônio. Rua Santo Antônio. Ela alugou uma casa, mas o estigma em cima da AIDS era tão grande. Não, ela alugou no Parque Nova Brasília. Não era ali, não. Não, no Parque Nova Brasília. Aonde ela foi expulsa foi lá. Foi lá. Então eu pensei que fosse ali. Conta pra gente, Sérgio. Você, qual foi a sua orientação quando a Fátima te procurou como prefeito, falou: prefeito, eu tô sendo expulsa da casa que eu estou e eu preciso que você consiga uma casa para me alugar, para me manter esse atendimento às pessoas que há 30 anos, há 35 anos, há 30 anos atrás estava, quem fosse diagnosticado com AIDS era uma sentença de morte.
O que você fez para ajudar a Fátima Castro? Fátima, ela tinha uma casa alugada no Parque Nova Brasília. Ela começou a atender alguns pacientes com HIV, AIDS no caso, né? Lá no Parque Nova Brasília. E aí, por falta de conhecimento, por total, como no início no início do Covid, ninguém sabia o que estava acontecendo. Mais ou menos isso. Era mais ou menos essa sensação naquela época da AIDS que estava sendo descoberta no mundo. E aí as pessoas achavam que se desse a mão a pessoa ia ser contaminada, se tivesse respirando no mesmo ar estaria contaminado. E aí o dono da casa, os vizinhos começaram a reclamar daquela casa ali, tratando do pessoal da AIDS, com AIDS. E aí o dono da casa pediu o imóvel a ela. Depois que ela teve que desocupar o imóvel. E aí botaram fogo na casa, achando que o vírus ficaria no ar. E aí botaram fogo, porque o fogo ia queimar o vírus do HIV. Limpar, dar uma limpeza. Ia limpar naquela época. A falta de conhecimento era tão grande na época. Não digo nem maldade das pessoas. As pessoas tinham medo, ninguém sabia que doença era aquela. E aí Fátima esteve no meu gabinete, e aí ela foi me pediu para alugar uma casa. Aí eu busquei uma casa logo. O Carlos Faria Café, que foi meu secretário de obras, ele, do lado da casa dele, tinha um senhor alugando uma casa. Colado na casa dele mesmo. E aí alugou a casa da Associação Irmão da Solidariedade. E depois conversando com o Café, eu falei, será que ele não vende essa casa? Vamos chegar a um acordo para a gente doar essa casa para a Associação de Fátima e tal. E aí Café conversou com ele, que era vizinho do proprietário. Convenceu ele. Com o tempo, convenceu, e aí desapropriamos a casa, colocamos ambulância, colocamos técnico de enfermagem, colocamos telefone, aí tinha o Disque AIDS para que as pessoas orientavam. Demos o pontapé inicial. Agora, a casa hoje, eu não sei se você já foi lá na associação. Não, nunca tive. Se você for, você vai ficar encantado com o trabalho humanizado que aquela casa trata dos pacientes. Eu vejo muitos elogios, mas não tive a oportunidade. É coisa de primeiro mundo. Porque que muito mais importante do que eu falo isso com Fátima, muito mais importante do que a minha parte de ter doado a casa, a ambulância, é o tratamento que ela e a equipe, e não é só ela contagia a equipe da mesma forma. O médico é o mesmo tratamento, o técnico, todo mundo é com o maior carinho, com o maior amor, tratando, e não trata só dos pacientes que ali tem 40, 42 residentes, mas ela tem os que não moram ali, que ficam com as famílias, que pegam medicamento, que ela consegue alimento, cesta básica para a família, para ajudar. Então é muita gente que ela dá assistência, uma despesa enorme, e é um trabalho assim magnífico que ela faz com toda a equipe dela. Parabenizar aí, José, dar os parabéns aí para Fátima Castro, que teve essa visão lá atrás, quando a AIDS era uma coisa que ninguém queria saber, ela abraçou. Parabéns aí, Fátima Castro, pela sua atenção com os aidéticos da época, e isso não se perdeu na história. E hoje ela tá. Parabéns, Sérgio Mendes, por ter abraçado essa ideia, ter alugado a casa, depois ter comprado a casa. Por quê? Porque o Sérgio Mendes era prefeito e pagava aluguel. O próximo prefeito poderia falar: eu não quero pagar mais aluguel. Mas a casa, sendo ali das Irmãs de Solidariedade, acabou. Tá lá até hoje. Você vê que não mudou. Não. E ela deixou e ela está lá com uma pessoa à frente da casa, Renata, que faz um trabalho excepcional, que é um braço direito dela, a Renata. Renata também é muito carinhosa, muito atenciosa. Toda a equipe de Fátima Castro. Exato. Sérgio, outra coisa que o pessoal não sabe: na sua época, mesmo com recurso escasso, você fez concurso para todas as áreas da prefeitura. Inclusive uma ali falou: eu entrei no governo Sérgio Mendes. Na época, 1.560 vagas. Naquela época. 1.560 servidores. Naquela época, há 30 anos atrás.
eu abri um concurso para 1.560 vagas, e aí as pessoas foram contratadas a partir de um concurso feito pela FESP, era a Fundação Escola de Serviço Público, que era a fundação não era remunerada para isso, para fazer o concurso, que é uma fundação que pertence ao Estado, ao governo, pertencia, ou não sei se pertence ainda ao governo do Estado. Então ela fez, durante os 4 anos do meu governo, ela fez todo um apanhado de cada secretaria para ver a necessidade de cada secretaria da prefeitura, e aí eu fiz aquele concurso. Ela preparou o concurso, eu fiz o concurso geral para a prefeitura. Essas pessoas já estão se aposentando nessa. A maioria. Então, maioria. Muitas pessoas se tornaram servidores públicos concursados a um gesto de um gestor que foi sensível e que deu dignidade. Aquele servidor não era RPA de Sérgio Mendes. Não precisava votar em Sérgio Mendes para ter o RPA. Eu acho interessante é que às vezes eu encontro com um ou outro na rua e falo assim, me agradece. Eu falei, mas se foi mérito seu. A sua formação, você que passou no concurso, não fui eu que te dei a vaga, você que passou no concurso. Mas você teve a iniciativa. A iniciativa de ver ali nos órgãos, ao invés de começar a criar a indústria dos RPA, você preferiu dar liberdade às pessoas para serem servidores. Para não ser RPA de Sérgio Mendes, para ser servidor do município. E RPA, Edmar, o que acontece na prefeitura é o seguinte: hoje a prefeitura está com em torno de 11 mil RPAs, segundo me consta. E a prefeitura, ela recolhe o INSS dos RPAs, mas não repassa para o Instituto. Você sabia disso? Isso eu ouço falar, mas eu acho que não acontece, Sérgio. É outro crime. Porque se acontecer, isso é apropriação indébita. É exatamente. Porque se você, empresário, descontar o INSS do seu funcionário e não pagar o governo, você está cometendo apropriação indébita. Mas há uma bola de neve enorme que depois o Ministério Público já deveria, o Tribunal de Contas. Aí negocia, aí vai, parcela aquela dívida. Porque o RPA, se ficar doente, ele não tem direito a nada. Não tem direito a nada. Se ele se acidentar e se tornar inválido, ele não tem direito a nada. Se ele não pagar, o RPA tem que pagar. O RPA é como se você fosse um autônomo. O nome está dizendo recibo de pagamento autônomo. Então você é autônomo. Você tem que pagar o seu carnê de INSS. Para você ter direito, se você se adoecer ou sofrer alguma coisa. E justiça seja feita, né, Edmar? Tem RPA que trabalha, mas tem muito RPA ali acobertado por vereador. Políticos, né? Indicações politicagem, políticas. Que não trabalha. Você que está aí no bairro, no distrito, sabe disso. Sabe o RPA que ganha sem trabalhar. Conhece um RPA que não trabalha. Exato. Todo campista conhece um RPA que não trabalha. Todo mundo conhece, Sérgio. É o famoso come-dorme. Vamos falar outra coisa. E agora, em época de eleição, ele é muito útil, né? Isso. Porque se promete a ele que se votar no candidato, os candidatos lá, os vereadores, e no maior maquiador, o maquiador mais bem pago do Brasil, Vladimir Garotin, que vai continuar os RPAs. Shopping Estrada, Sérgio Mendes. Quem foi essa ideia? Foi do nosso governo também. Foi construído no seu governo? No governo. O grande baluarte ali, o grande batalhador e que foi o idealizador e que tocou aquela obra do Shopping Estrada foi o Murilo Diegues. Murilo Diegues era presidente da Codenca no nosso governo, e ali foi o seguinte, foram 90 lojas e uma nova rodoviária. Aí você vai falar, qual foi a parte da prefeitura? A área... Ali foi uma parceria público-privada? A área cedida para pela prefeitura. A área não é você sabe que aquela área é da prefeitura. Foi a mesma coisa Mesma coisa. Se aquilo parar... Isso, é da prefeitura. Cedida pela prefeitura. O projeto da prefeitura, agora o dinheiro da iniciativa privada.
Os 90 lojistas pagaram por cada loja, 1001 pagou pelo espaço dela, na época Itapemirim pagou, a Petrobras pagou pelo aquele posto lá da BR que tem lá. Até hoje funciona. Então foi todo um investimento privado que foi feito. Nós inauguramos, eu entrei no dia 1º de janeiro de 93, no dia 28 de março de 94, nós inauguramos o Shopping Estrada com uma nova rodoviária para Campos. E lamentavelmente a rodoviária é a porta de entrada da nossa cidade. Você imagina, o visitante chega na nossa cidade e vê aquele shopping estrada, aquela rodoviária daquele jeito, aquela vergonha. E uma prefeitura com tanto dinheiro. Eu fico assim muito... Que cartão de visita é esse que nós apresentamos para os visitantes da nossa cidade? É triste. Ali não tem nenhum conforto. Ali, quando chove mais dentro da rodoviária do que fora. Não se tem orçamento. Também a Codenca, pelo que eu saiba, não tem orçamento para investir. Ali eu deixei embutida uma taxa de embarque, que eu não sei hoje qual valor, para manutenção. Isso. Para manutenção. Sai na passagem. Isso. Todo passageiro que sobe, ele paga, está embutido na taxa. Vai para a Codenca, vai para o cofre da Codenca. E aí esse dinheiro é para ser revertido para o melhoramento do Shopping Estrada. Na época eu lembro que o pessoal... Só que, segundo eu sei, esse dinheiro vai para o Caixa Único. Achou ruim de ter que pegar ônibus e até hoje... Mas sabe qual é a ideia original? Já dá a opção, você pode embarcar... Mas sabe no qual centro, na rodoviária antiga, ou você pode embarcar na rodoviária nova. Mas você sabe qual é a ideia original? É lamentável que deixar... aí é que está. Eu jamais parei um projeto do governo anterior. Esse projeto veio de Garotinho. Não, esse projeto é do nosso governo. Mas ali não tem um terreno ali entre o SESC Senat e o Shopping Estrada? Não tem um terreno baldio? O que é para ser feito ali? Ali é para ser feito um novo terminal rodoviário urbano. Os ônibus da rodoviária velha passam ali pela rodoviária, deixam as pessoas e fazem como a M1 faz no Shopping Estrada. E o ponto final é ali. Então, o passageiro, eu quero ir para o Shopping Estrada, ele vai na rodoviária velha e pagar uma passagem de ônibus até o Shopping Estrada. Teria que ser assim. Só que ali, aquele espaço está vazio. Não fizeram. Aquela área da onde? É de quem? Aquela da prefeitura. Da prefeitura que com a previsão para ampliação. Para ser um terminal rodoviário urbano. Vamos aproveitar que você tocou no transporte, eu te perguntei sobre o transporte. A licitação. 2013. Como que foi essa licitação? Quantos ônibus deveriam ter e quantos ônibus existem? Foi no governo da Rosinha Garotinho, 2013. Eram 325 ônibus que tinham que estar circulando no município de Campos. Hoje nós temos, caindo aos pedaços, 128 ônibus circulando. Por isso que nós não e temos 225 vans. Por isso que nós não temos transporte. A van surgiu com vácuo no transporte. Que quebrou as empresas de ônibus por causa disso. Esse foi um problema sério. E você, eu vi em uma live que você fez, numa live no que você faz os recortes, você dizendo que a solução para as vans seria o cooperativismo. Isso. Não tem outra solução. É o que eu penso. Agora o problema tá posto. Então agora também não vamos enfrentar. Não vamos prejudicar os proprietários de van. Deixaram deixaram crescer. Hoje nós temos 225 proprietários de vans. Então fazer uma cooperativa, fazer um consórcio e os donos de vans passam a ser donos de ônibus. Eu penso em empresas de ônibus, porque qualquer cidade do mundo, entendeu, precisa de um transporte que carregue o máximo de passageiro possível, que vai atender melhor a população. Quanto mais gente, maior rotatividade, maior lucratividade da empresa, porque a empresa também precisa de entrar dinheiro para poder manter pneu, manter funcionário. Óbvio, tem que ter lucro, e não só manter. Tem que ter. Ninguém vai ficar à frente de uma empresa se não tiver lucro. Exatamente isso. No país capitalista, qualquer empresário visa o lucro. Quer dizer, o prefeito As empresas com esse subsídio, Sérgio, quebraram. Mesmo com esse subsídio, sim. São João quebrou. Rogil quebrou.
Todas. Tamandaré quebrou e foi embora. Progresso de Campos quebrou. Campos Tour, que fazia a linha daqui para São João da Barra, quebrou. Todas as empresas de ônibus estão quebradas. Com essa tal passagem a R$1 à época, com esse subsídio que ninguém controla, que paga quando quer, as empresas quebraram. Eu vou te dizer uma coisa. Macaé tem 1.270 km². Macaé... Aqui tem 4.000 e algum... 4.032 km. 4.032 km². Macaé tem 1.270 km². Quarto de e tem 230 ônibus circulando. 230 ônibus. E hoje nós temos 128. Nós temos 128 em 4.032 km². Você acha que tem 128? Deve ter muito menos. Isso eu ouvi do Godard também, da entrevista dele. Eu tô baseado nas informações que eu chamei. Godard não foge ao embate. Godard esteve aqui comigo por 2 vezes. Ele é uma pessoa que dá, mas só que as ações dele não. A gente vê transporte público, Godard, 3 anos e 5 meses à frente do IMTT. O transporte público resolveu? Não, é um fato. Todos que precisam de transporte público em Campos, como que uma cidade que tem 500 mil habitantes, quando dá 10 horas não tem mais ônibus. As pessoas estão deixando de trabalhar, de conseguir emprego. Que já não tem. Quando você pega um currículo, uma empresa, você mora onde? Eu moro em Farol. Tá arriscado. Você mora onde? Morro do Coco. Esse cara vai chegar atrasado todo dia. Isso aí. O pessoal ficou discutindo muito nessa questão ônibus, van versus van, não sei o quê. Nesse meio tempo entrou o Uber. Hoje em dia tem o Uber de Mas o Uber não foi criado em Campos. Sim, não foi criado, mas agora entrou na discussão. Também. Faz parte. O táxi. Agora, exatamente. Agora já agora, Sérgio, fora as rotadas clandestinas. Isso. O que você acha da ideia do prefeito com o Godard, que anunciaram como sendo uma coisa maravilhosa, vender mais uma parte do nosso orçamento, 540 milhões emprestados, projetos de aceleração do crescimento, que os próximos prefeitos vão ter que pagar. Daqui a 2 anos já vai ter que começar a pagar. Você faria esse empréstimo tendo 1,8 bilhões em caixa? Virou tradição de família, né? Porque no governo da mãe dele... Mas aquilo lá foi uma necessidade. Foi R$1 bilhão. Lá houve uma necessidade. Tá. Lá tinha obras contratadas e não tinha como se pagar. Eu faria. Como se fosse Rafael, também faria empréstimo. Não atrasaria um dia um RPA. Faria o que desse para fazer. Então, Rosinha, eu não culpo Rosinha de ter feito aquela época porque era emergencial. O preço do petróleo caiu, como pode cair a qualquer momento, como podemos perder, os royalties podem ser redistribuídos, a DIN, ação direta de inconstitucionalidade, para redistribuir para todo o Brasil, está lá para ser julgada. Pode ser, podemos perder os royalties tal como é hoje, e Vladimir, com dinheiro em caixa, vai pegar 540 milhões para não resolver o transporte público. Ele, na verdade, quer endividar mais o município. E deixa eu te falar uma coisa. Na campanha eleitoral, ele disse que a passagem ia ser R$1. A passagem é R$1? Não é. Na campanha eleitoral, ele disse que ia melhorar o transporte público de Campos. Melhorou o transporte público de Campos? Não melhorou. E ele agora está dizendo que vai pegar esses 540, quer endividar a prefeitura de Campos com os 540 milhões. O empréstimo, o garantidor é a prefeitura. É a prefeitura. Quem vai dever é a prefeitura. É a prefeitura. Mas agora aqui para nós, conversa fiada, não vai sair dinheiro nenhum. Para mim não vai sair nada, é tudo porque período eleitoral, aí quer criar uma expectativa na população. Terminais. Isso que eu ia falar com você. Hoje, eu ia falar isso agora. Hoje eu não sei se você sabe. Terminou o prazo, eu mandei pedir uma nota a Godard. A Godard disse que as empresas não têm interesse de proibir as vans na cidade. Mas pelo acordo, as empresas de ônibus podem proibir as vans de entrar na cidade. Sim, sim. Porque terminou o prazo para construção de terminais. 17 milhões, Sérgio. 17 milhões para construir uma estrutura que não, se for fazer um levantamento, uma auditoria, ali não se gasta 1 milhão.
É 6 milhões cada. E estão parados. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Eles prometeram que ia inaugurar em dezembro do ano passado, não inauguraram. Depois passaram para março desse ano, não inauguraram. Agora falaram que é no segundo semestre. Daqui a pouco nós estamos aumentando o segundo semestre. Tudo parado. E não inaugura. As obras que Vladimir faz, a maquiagem, é tudo vagalume. Calçadão da Carme Carneiro é vagalume. Trabalha um dia para um mês. Trabalha um dia para um mês. Coloca aí o maquiador, José. Já que você colocou o maquiador, coloca lá. O maquiador mais caro do Brasil, do mundo, Sérgio Mendes. Olha lá. O maquiador Vladimir Garotinho. Pagamos 3,5 bilhões pro maquiador Vladimir Garotinho. Vladimir, e você quer se reeleger. Você acha que você já está reeleito, né? Tira o maquiador aí. Vamos falar de outra coisa simples que você fez. Um programa que poderia ter continuidade, que poderia até gerar alimentos para acabar com os terrenos baldios, gerar produtos de qualidade para as escolas. As hortas comunitárias. Mas as hortas comunitárias eram os terrenos baldios nos bairros que tinha uma família carente daquele bairro, primeiro a gente fazia um contrato com o proprietário daquele terreno. Tudo de comum acordo. Tudo comum acordo. Nada igual o prefeito que lançou uma lei. E eu mandei pra ele, prefeito, isso é inconstitucional. Fazer, como que é o nome que ele deu, que ele mandou pra prefeitura, fazer arrecadação de imóvel. Eu falei, prefeito, isso não existe, prefeito. Isso é inconstitucional. Tem um rito pra você desapropriar um terreno. Claro. Arrecadar. Vamos arrecadar os imóveis municipais. Vamos arrecadar lá do lado do Shopping Estrada lá. Vocês que querem invadir, vocês que gostam de invadir, quem não tem casa, invadir do lado da rodoviária lá é da prefeitura aí. Vamos invadir, vamos fazer casa lá. Vamos arrecadar da prefeitura. E aí, cada terreno baldio desse tinha uma família carente daquele bairro ali, que tomava conta daquele terreno, plantava legumes e verduras, uma parte daquela produção ficava para aquela família. E aí que é o mais interessante, você sabe quem patrocinava esse projeto? Não era a prefeitura, era a Petrobras. Um patrocínio, uma parceria com a Petrobras. Com a Petrobras, era a Petrobras que patrocinava. Aquela família ganhava um salário mínimo pagos para tomar conta daquele terreno. Aquele terreno ficava isento de IPTU no período que estava cedido à prefeitura. Eu lembro de uma horta comunitária dessa ali, esquina nós chegamos a Rocha Leão, esquina Conselheiro Tomás Coelho ali, né? Ali tinha uma grande horta ali. Nós chegamos a 400 hortas comunitárias. Tinha uma também e lá no Bandeirantes, uma grandona no Bandeirantes. Essa produção ia para as creches, para as escolas, para as entidades filantrópicas, para os hospitais. Então abastecia. Tudo que se consome de hortifruti granjeiro em Campos, Sérgio, é importado. E patrocinado pela Petrobras. Eu não sei porque pararam com o projeto. Um projeto tão importante como aquele. Um projeto que você evitava que a pessoa jogasse. Resolvia vários problemas. Dava renda para uma família. Isso. Acabava com o terreno baldio. Isso. Dava aquele cara que ele não tinha um projeto, que é caro, IPTU central ali é caro. Você tem ali, eu não quero vender esse terreno. É caro o IPTU, você se livrava daquele IPTU. Resolvia o problema de todo mundo. Era um contrato de 1 ano e aí renovava ou não, se ele quisesse. Era fazer dessa forma e... Aí a pergunta que o Sérgio faz e que eu também faço: por que acabar com uma coisa que só traz benefício para o município? Sérgio, vamos falar aqui as ambulâncias do SAMU. Em março de 2023, o governo do estado cedeu aqui para Campos essas ambulâncias. Ontem que essas ambulâncias foram para a rua, não sei se está funcionando. Nós ligamos aqui antes pro SAMU 92 atender e falaram que está funcionando aqui, Danilo. Está funcionando. Então vocês aí já podem ligar, serviço de emergência 192, Campos e região. Dizem que está funcionando, tomara que esteja. Porque eu não... Você viu falar de processo seletivo para motorista? Não. Paramédico? Não. Enfermeiro? Esse pessoal veio da onde? Veio da Lua? Ou é ano eleitoral, é tudo indicação política? É tudo RTA? Com certeza, né? Com certeza. E foi uma pressão da sociedade, porque isso tem mais de ano
Março, nós estamos em maio, 1 ano e 2 meses. 1 ano, 2 meses. E paradas ambulâncias. Campos não precisa? E muito. E outra, o SAMU é parceria com o governo federal. O governo federal praticamente paga quase tudo. Exatamente. Parece que o município paga 30%. Eu perguntei ao prefeito aqui, quando ele era pré-candidato, quando ele era candidato a prefeito, eu perguntei, o senhor vai implantar o SAMU em Campos? Vou! Implantou agora! Com muita pressão. Muita pressão. É lamentável. Aí você vê asfalto em cima de asfalto, você vê muita maquiagem na cidade, é o que você falou, entendeu? É o que a gente vê no município de Campos, é essa reclamação. Você vai no posto, porque melhoramos a saúde. Não melhorou nada. Tá faltando exame de sangue, tá faltando médico, tá faltando remédio. Sérgio, muita reclamação. Aquele centro de marcação de exame, Sérgio. Tem exame ali, pessoas há 3 anos para fazer um exame. Um exame não, uma cirurgia. 3 anos para fazer uma pequena cirurgia. Teve mutirão aí de cirurgia, mas esses mutirão aí, nós não subimos o resultado, porque a fila continua lá. Às vezes eles ligam para as pessoas, vamos fazer sua cirurgia. Não, já morreu. Já passou para outro plano. Não tem mais necessidade. Então vocês estão tendo a oportunidade aqui de desmistificar quem foi o prefeito Sérgio Mendes. Sérgio Mendes, você com um orçamento de 3,5 bi, você vê Vladimir com esse orçamento ser um bom gestor? Claro que não. É o que você falou, é maquiagem em cima de maquiagem. Deixa eu te perguntar uma coisa, aqui para nós e quem está nos ouvindo, nos assistindo. Qual foi a obra de vulto feita pelo atual prefeito? Uma obra importante para a cidade. Um marco. Qual o marco da administração Vladimir? Não tem. Busca. Vamos pensar aqui. Não tem. Não existe. Não existe. Pelo que o Edmar leu aqui do que você já fez no seu governo, né? Não é questão de dinheiro, né? A obra ela pode ser importante, mas pode ser uma barata. Vamos falar de um símbolo feito pelo Rockefeller. Eu trouxe o gás para Campos, sabia? Gás também, gás natural? O gás natural para Campos. Entrou primeiro nas cerâmicas. Isso aí eu cobrei a Petrobras, que o gasoduto levava o gás para o Rio de Janeiro e Campos era o maior produtor de petróleo nacional. E não tinha gás. E não tinha gás encanado aqui. A Petrobras fez 91 quilômetros de duto de 6 polegadas, gastou 10 milhões de dólares e trouxe o gás para as cerâmicas, depois entrou nas outras indústrias e nas residências aqui. Conquista do nosso governo. Com o saudoso Zé Maurício Linhares, que era secretário de Estado de Minas e Energia, nascido em Ururaí. Me ajudou muito nessa luta. Aí, como que tem conquista com baixo orçamento? Sérgio, vamos falar aqui de uma denúncia. Coloca aí, José, o áudio número 1. Você também falou num dos seus áudios, dos seus recortes, sobre uma situação que está acontecendo na Secretaria de Educação. Foram contratadas cerca de 200 e poucos profissionais, professores auxiliares e outros auxiliares, também no regime de RPA. Essas pessoas ficaram março, abril e maio sem receber. Com a pressão, eles começaram a pagar, só que não pagaram todo mundo. Coloca o áudio aí da denúncia, a pessoa pediu para mudar a voz dela para ela não ser perseguida. Porque tem outra coisa que o prefeito maquiador também é. Você sabia que Vladimir é o maior perseguidor que tem? Sei. Vladimir é o maior perseguidor que tem. Só pode falar de Vladimir quem não depende de favor de Vladimir, porque ele liga no outro dia e manda cortar o que você tem. Ele não tem nada para cortar. Eu não tenho RPA, eu não tenho verba publicitária, eu não tenho nada. Por isso que eu posso falar de você, prefeito. Porque se eu tivesse, você ligava para os seus capachos, corta de Edmar. Você pode mandar cortar o que eu não tenho, porque eu não tenho nada. Ainda bem que eu não participei do seu governo, como você havia me prometido. Você não tem palavra, prefeito Vladimir Garotinho. Por isso que eu me tornei seu opositor. Por isso que hoje eu vou seguir a linha da oposição. Edmar, você vai se juntar com o Rodrigo? Não. Rodrigo vai fazer a oposição dele, eu vou fazer a minha.
a minha oposição. Eu quero mostrar para os munícipes de Campos que nós temos muito dinheiro e que Vladimir não tem competência para ser prefeito. Coloca aí uma professora auxiliar. Áudio número 1. Uma correção aqui. Não são todos, tá? Porque realmente alguns receberam na sexta-feira, dia 7. Porém, não foram todos. Ainda tem muitos a receber que estavam confiantes de que receberiam agora, ao longo dessa semana, conforme o prefeito e secretário de Educação anunciaram em suas redes sociais. Estávamos confiantes que pelo menos até sexta-feira nós estaríamos com dinheiro na conta. Mas não foi a informação que nós obtivemos hoje. Hoje nós somos informados de que novamente houve um problema, com sei lá o que foi enviado para o banco, não sei quem enviou, outro erro, é isso. E nós vamos receber então, segundo a secretaria, dia 17. Só que ninguém acredita mais. É isso, ninguém acredita. Nota da prefeitura, José, o número 2. Olha a nota que a prefeitura soltou no grupo de WhatsApp lá. Gostaríamos de comunicar uma diferença no arquivo enviar, ó, março, abril e maio. Arquivo de março, arquivo de abril e arquivo de maio. Gostaríamos de comunicar que houve uma diferença no arquivo enviado pela administração para o banco referente ao pagamento programado. Identificamos o erro e procedemos com os devidos ajustes. Desejamos tranquilos. Quem vai ficar tranquilo 3 meses sem receber? De que seu pagamento estará agora devidamente programado. Mais uma programação para o dia 17/6. Agradecemos pela sua paciência. Não é só paciência não. Como que a pessoa vai comer? Não é paciência só não, é resiliência. Continuar trabalhando 3 meses sem receber. E compreensão enquanto lidamos com essa questão. Vocês são uma cambada de incompetentes. Tira aí. Sérgio, já passamos ali, estamos com a audiência ainda alta. Coloca lá no Instagram pra gente ver, o pessoal tá gostando de te acompanhar. Estamos com 22 pessoas no Instagram, coloca ali no Facebook. Estamos com 45 pessoas ao vivo. Essa live fica na página da Aurora, fica no meu Instagram. Costumamos bater 18 mil visualizações. Então, todas as pessoas de campo, muitas que não sabiam de quem foi Sérgio Mendes, agora você já vai passar essas... Mas tem muito mais coisa, tá? Não, isso é um resumo do resumo. Coisas que... vamos falar só para terminar, Sérgio. Uma obra do Rockefeller. Palácio da Cultura. O prefeito agora tá alugando não, cedeu para a prefeitura um espaço no Shopping Boulevard para ter o centro de monitoramento. Mas ele vai ter que pagar condomínio e tá fazendo obra em espaço privado, gastando dinheiro público em espaço privado. E o Palácio da Cultura abandonado. É lamentável. Poderia fazer um espaço, que o Palácio da Cultura é grande, o centro de monitoramento de um lado, voltar à biblioteca. Na minha época que eu estudava no Batista, eu ia fazer meus trabalhos no Palácio da Cultura. Não tinha internet. Frequentei muita biblioteca. Sentava ali, você pedia o livro, a pessoa trazia o livro, você manuseava, entregava o livro, fazia o seu trabalho. Agora colocar salas de internet para as pessoas que não têm condição ir para lá e se dedicar à atividade escolar, fazer o centro de monitoramento para ativar no centro de Campos, mais um aí, prefeito, pra gente arrecadar. Eu posso arrecadar o Palácio da Cultura, prefeito? Eu vou arrecadar o Palácio da Cultura perto de casa, Sérgio. Ele falou comigo, eu perguntei, prefeito, tem um posto de saúde lá perto de casa? Não é pra mim não, que eu tenho plano de saúde, prefeito. Que ele gosta de falar. Ele já falou comigo, quando eu falei ano passado pra ele aprovar o Refins. Rico não gosta de pagar IPTU. Você também não gosta não, prefeito. Você hoje pode ser rico, não sei como você conseguiu ficar rico, mas a sua casa lá de Atafona tava com IPTU na dívida ativa, prefeito. Você também não gosta de pagar IPTU. Ele pensou que eu tava falando em causa própria. Não, prefeito, eu tenho condição de pagar IPTU. Rico não gosta de pagar IPTU. Eu não posso ser complacente com o mal pagador. Prefeito, o senhor está protestando quem não paga IPTU, dívida de R$80. Ele me desafiou. Não, Edmar, minha equipe falou que o corte é R$1.000 para protestar.
como nós temos muita casa em Guarulhos, eu mandei para ele umas 8 de R$80 protestado. R$80 do IPTU, 50 de cartório. Aí, prefeito, sua equipe tá mentindo para você. Eu, no último ano do meu governo, para os devedores da prefeitura, dei 70% de abatimento. No último ano do meu governo. Como? E outra coisa, os vereadores autorizaram, Sérgio, a fazer o Refins agora em 2023. E o prefeito não fez. Ele quer tirar leite de pedra. Você vai deixar de colocar a comida na mesa ou você vai pagar IPTU? É isso aí. É muito imposto. E outra, falaram que eu estava sendo ignorante. IPTU, bem de família, você pode perder IPTU. É IPTU e condomínio. As pessoas não sabem. Mas se sua dívida crescer ao ponto que seu imóvel for a leilão, você pode perder. Mas é o único imóvel que eu tenho. Você pode perder para a prefeitura. É IPTU e condomínio. Vladimir, ele acha que obrigar a protestar condomínio, ele está aumentando a receita própria. Agora ele criou uma coisa absurda. Ele está criando um ISS fantasma. Se uma empresa tem um terreno, tem uma coisa, um galpão, comprou um galpão, se você tem uma empresa, você comprou um galpão, eles fazem o lançamento de ISS. Você tem que provar que ali não tem empresa nenhuma, que a empresa funciona em outro endereço. Você tem a sede da sua empresa. Você que tem que provar que não é eles que provam que você presta serviço, não. É você que tem que provar que você não presta serviço. Isso é uma pilantragem, prefeito. É desse jeito que você quer aumentar a arrecadação própria? Sérgio, quero te agradecer. Nós já vamos para 10 horas. Falei que a gente terminar 9 horas, mas a gente tem que sugar o máximo de você. Prazer, a primeira vez que eu tô conhecendo o Sérgio Mendes. Nunca tive a honra de conhecer o Sérgio Mendes. Quero te agradecer e mostrar que com pouco pode-se fazer muito. E com muito pode-se não fazer nada, que é o caso do atual prefeito Vladimir Garotinho. Você, eleitor, se votar em Vladimir, você está dizendo que ele melhorou a cidade. E é a pergunta que nós fizemos aqui. Quem precisa de transporte público, melhorou? Quem precisa de hospital público, melhorou? Quem precisa de remédio da farmácia da prefeitura, melhorou? Quem precisa de leite, melhorou? As ruas da cidade, agora que ele está botando asfalto sobre asfalto. Iluminação pública, que ele combateu tanto o Rafael de ter criado essa maldita taxa de iluminação de acordo com a conta de luz. E ele manteve. Campos é uma cidade melhor com 3,5 bi de orçamento? Na minha opinião, não. Sérgio, boa noite. Obrigado. Suas considerações finais. Obrigado, Edmar. Olha, obrigado, Quintanilha aí. Josiel, né? Josiel, operador, Carlos lá. Carlos, a turma toda, obrigado a vocês aí. Olha, só pra você ter uma ideia. Germando deve estar aí pra te pedir alguma coisa. Germando? Vai te pedir alguma coisa. Você tem uma ideia? Só pra fechar a tampa, certo. Eu calcei, asfaltei 550 ruas em Campos. Parque Santa Maria todo eu asfaltei. Parque Saraiva calcei 17 ruas. Aonde tá lá aquela confusão. Isso. Ninguém sabe de quem aquele calçamento que tiraram de lá, fui eu que calcei. Então, a Rosinha tirou com a melhor da intenção. Tirou o calçamento para asfaltar. Faltou dinheiro. Veio Rafael, não tem dinheiro. Eu, se fosse Vladimir, seria questão de honra. Seria a minha primeira obra com dinheiro. Que quando ele assumiu não tinha dinheiro. A primeira obra seria questão de honra. Eu levaria minha mãe. Mamãe, tá aqui, mamãe. Você tirou o calçamento. Eu asfaltei. E ele quer colocar a culpa no governo do estado. O governo do estado quebrou, Vladimir. Esquece. Agora, e aí a Orla 2 da Lapa, a Orla 2. Agora ele apresentou a Orla 2 que fez. Mas você já viu a Orla que ele vai fazer? Uma coisa cinematográfica? Será que algum dia nós vamos ver isso aqui em Campos? Você já viu a maquete que ele fez? É um negócio cinematográfico. Que aquilo ali, tomara que aconteça. Vladimir, eu torço pelo melhor para nossa cidade, porque é aqui que eu vivo, prefeito. Eu vivo aqui a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Quanto melhor Campos tiver, melhor para mim. Quanto melhor meu funcionário tiver, melhor para mim.
Eu não torço contra. Sérgio, pode Obrigado a vocês, boa noite, um abraço. Já estão mandando a gente interromper ali. Um abraço a todos, obrigado. Eu vou deixar você fazer uma pergunta. Você fala demais, já falaram aí. Não. Até seu patrão lá falou que você fala demais. Meu patrão? Josimar não falou que você fala demais, tá falando demais? Faz uma pergunta. Você sabia dessas realizações de Sérgio Mendes? Não sabia. Você não era nem nascido. Quantos anos você tem? Eu nasci em 91. 91, ele assumiu em 93. Mas você já ouviu falar mal de Sérgio Mendes? Muito. Aí é o que eu falei. Poucas pessoas falaram bem de você. Uma delas está até aqui, que é o Leandro Crespo. Ele sempre falou bem de você. Leandro Crespo é lá do Lebreiro. Isso, ele mandou até um abraço para você aqui. Claro, Leandro. Que falava, no governo Sérgio Mendes não era assim, era mais ou menos assim. Porque realmente... A desinformação gera isso. Ficou a versão do garotinho. Exatamente, porque o garotinho continua muito atuante na política. Isso aí. Foi isso que aconteceu. Acabou ficando. Ficou a versão dele. Mas a história há de julgar. Eu tenho consciência. É só pegar os jornais da minha época, dos anos que eu governei essa cidade, e vão ver as realizações que eu fiz por campo, servidor municipal, auxílio alimentação que o servidor tem, foi concedido pelo meu governo. Que ele atrofiou de uma maneira, com dinheiro para poder dar um vale alimentação, ele atrofiou de uma maneira que é uma miséria. Que aquilo não tem nada de alimentação. No meu governo, os servidores e a família dos servidores eram atendidos no hospital particular pago pelo governo. O servidor hoje é inimigo, o prefeito é inimigo do servidor. O servidor... Você lembra do Hospital São João? Para conseguir alguns milésimos de reajuste, tem que implorar. Você lembra do Hospital São João? Lembro. Onde a Universidade está. Os servidores eram atendidos, ele e a família deles eram atendidos ali por conta do governo. Quem pagava era o meu governo. Então, já chegou na época de Rosinha também, teve até convênio, ASES, era atendido pelo ASES. Eu acho que tem que ter dignidade. É muito fácil. Quando o prefeito Vladimir adoeceu, que ele passou um susto, ele foi para São Paulo. Ele foi para Alberto Einstein. Eu quero desejar aí o garotinho que vai fez um cateterismo hoje. Transcorreu tudo bem. Transcorreu tudo bem. Gosto de garotinho, admiro o garotinho. Nunca votei em garotinho, já falei com ele, garotinho. Meu primeiro voto foi para Vladimir para federal e para Vladimir para prefeito. Mas não será, meu voto não será para Vladimir Garotinho em 2024. Chega! Chega de ser enganado. Você, Vladimir, é o maquiador mais caro do Brasil. Boa noite, Quintanilha. Boa noite, Edmar. Boa noite a todos que nos acompanharam. Boa noite a todos e até terça-feira que vem com mais uma live nos Bastidores da Política. Você acabou de ouvir o programa Nos Bastidores da Política. Até o próximo programa.